Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos acompanhando em mais um Mentalidade Protagonista, esse nosso encontro semanal para mudança de mindset, para que você esteja afiado para conseguir vencer no mundo dos negócios. E hoje é impossível vencer no mundo dos negócios se você não tiver uma estratégia de marketing digital e que contemple vídeo nessa estratégia. E esse é o tema do nosso encontro. Vamos receber o querido do Camilo Coutinho, que aceitou o nosso convite. Eu vou passar a bola para minha sócia, Paola Tucunduva, dar as boas-vindas para vocês. Obrigada, Marcelo. Todos sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. A gente aqui no Protagonistas tem um grande diferencial de escolher pessoas com conteúdo relevante e sempre temas que fazem a grande diferença para que o empreendedor tenha resultado. Então, não é teoria e sim prática, para você colocar no seu negócio e gerar um resultado maior. Esse é o nosso objetivo. Eu fico muito feliz em contar com a sua participação. Essas carinhas que você está vendo aqui são pessoas que participam dos protagonistas e você quer ter a oportunidade de estar aqui, né, online, ao vivo, para poder fazer todas as suas perguntas para nós e para os nossos convidados, visite a página sejaumprotagonista.com.br. Camilo, muito bom receber você aqui, é uma honra, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você aqui hoje. Passo então aí a bola para você contar aí um pouquinho, né, dessa sua jornada e empreendedora, né, e o quanto vamos dizer, o mundo digital tem feito a diferença para você com todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Para mim, primeiro eu quero agradecer aqui esse espaço maravilhoso de estar conversando. Eu gosto muito, eu acho que o grande ponto do digital são os encontros que a gente tem com profissionais como o da estirpe de vocês, né? Imagina, quando que eu, lá em 2016, no auditório do Epicentro, vendo a Paola palestrar maravilhosamente bem, pensaria que estaria aqui com ela junto de um programa. Então, para mim, é uma verdadeira honra mesmo estar junto com vocês. Todo o carinho que o Marcelo teve comigo de escolher o horário, a gente teve um contratempo de horário, não, vamos fazer e tudo mais. Então, para mim, é uma maravilha do mundo digital poder ter isso que meus pais não tiveram, né? Então, eu lembro, meu pai é jornalista, vem de uma família de jornalistas, né? Então, eu lembro que os encontros ainda eram no extinto Clube do Cachimbo, né? Então, onde se falavam de estratégia, onde se falavam de jornalismo e tudo mais. Então, hoje a gente tem toda essa parte digital de conexão, de falar com as pessoas, de estar junto. Então, para mim, isso é maravilhoso. E que não posso deixar de fora de dizer que é o que me desenvolveu, né? Então, todo o meu desenvolvimento, né? Hoje eu sou reconhecido como uma das maiores autoridades de vídeo do Brasil, tem uma empresa chamada Double Play, onde a gente fala sobre vídeos e tudo mais, e faz com que as pessoas vendam mais sobre vídeo. Então, isso é importante dizer, né? Não é só fazer vídeo, senão fica sempre aquela coisa tipo, né? Bom, mas eu faço um vídeo aqui, ele vende sozinho? Não, ele não vende sozinho, né? A gente tem toda uma estratégia. E tudo isso foi potencializado pela internet, por essas conexões, né? Eu comecei, e se hoje já é difícil ter material sobre isso, sobre vídeo, né? A gente, aqui na Double Play, a gente desbrava um matagal, a gente fala que a gente está com, né, a peixeira na floresta, né? Vamos ver onde que vai isso aqui. Naquela época era mais ainda, então eu realmente em sebos para pegar manual de Premiere, manual de CorelDRAW, manual, né, dos programas que existiam. Aliás, o Premiere nem existia, né? Era o Final Cut, o Avid. Então tudo isso se torna muito mais fácil para quem vive hoje, para quem está aprendendo hoje, né? É claro que para gente que começou lá atrás tem essa nostalgia do era muito melhor que eu não fazia isso. Não era, né? Pô, eu cansei de carregar mochila de 10 quilos que tinha 20 programas de 1 hora, que hoje você bota num pendrive e joga na rede, né? Então... E aí eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse começo, né? Porque hoje você tem esse foco no YouTube, mas antes, né, lá atrás, no começo, eu acho que você tinha uma pegada um pouco de consultoria. Ele trabalhava numa agência, não é isso, Camilo? Você era funcionário de uma agência, não é isso? Sim, assim, a minha vida foi muito maluca, assim, eu não tinha por onde ir, né? Meu pai jornalista, minha mãe jornalista, então a gente tinha em casa, meu pai escrevia para alguns jornais, incluindo o jornal O Dia
em São Paulo, não do Rio. E aí eu comecei a ver que, tipo, poxa, ele desembolsava uma boa grana pro diagramador do jornal. Eu falei, pô, pai, eu vou fazer isso aí. Comecei a estudar, ir atrás de design, ir atrás de fazer isso. Comecei a fazer pro pessoal, pro meu pai no jornal, comecei a entender um pouco mais de Quark, fui indo além para isso, e o pessoal do jornal começou a me indicar mais freelancers, e aí eu ainda moleque, no colégio, isso, 96, 97, comecei a fazer diagramação de jornal, comecei a fazer capa, comecei a fazer folders, filipetas, né? E assim fui crescendo. E aí eu fui trabalhando em birô de arte, depois trabalhei com gigantografia, então eu fazia outdoors, em penas, né? E aí foi quando eu fiquei desempregado, porque o Kassab passou aquela lei maravilhosa, né, em São Paulo, que não se permitia mais outdoor. Eu falei, pô, acabou, a empresa acabou. E aí foi quando eu comecei a falar, poxa, não é possível, né, que o negócio da internet vindo aí, né, a bolha recém-estourada, 2000, 2001, cara, como é que a gente ganha dinheiro com isso? Como é que a gente faz isso? Eu comecei a estudar novamente, voltar para a prancheta, assim como eu fui na época de design, comecei a voltar para estudar sobre internet. Eu comecei a ver cursos, comecei a ver uma série de coisas, e foi aí que eu comecei a fazer pequenas coisas, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer alguns sites para os clientes que a gente já fazia banner, alguns sites para clientes que a gente já fazia outros trabalhos, né? Então, isso começou a fluir. E aí eu vi uma vaga, né, na época para o Submarino, na época, né, para design. E aí era incrível, porque era design de botão, era coisa muito, muito maluca mesmo. O que era? Eles precisavam só de um garoto para refazer todos os botões do site. Então era uma coisa maluca. Eu falei assim, não, né? Então ninguém vai topar isso, né? Então eu comecei depois me contaram isso, né? Só que eu falei assim, não, poxa, era o que eu queria entrar na parte digital, eu queria aprender mais sobre o digital, e eu falei, poxa, essa é a oportunidade. Esse é o ponto de eu entender como melhorar, como fazer, como começar e tudo mais, né? E aí esse ponto foi onde eu comecei a trabalhar pro digital. E aí eu passei quase 4 anos no Submarino Viagens, né, na B2W. Uma escola do mundo digital, né, Camilo? Porque muita gente eles foram precursores e uma forma de você aprender e entender como funciona aí a internet lá atrás, né? Nesse início onde não tinham tantos tutoriais, tantos mentores e tanta informação, você foi trabalhar num dos berços do mundo digital. O Submarino começou vendendo livros até pela B2W, né? E em época que ninguém acreditava que isso era possível, né? Uhum. E o YouTube daí, Camilo? Foco no YouTube, como que foi? O ponto foi exatamente nessa virada. Poxa, chegou um rapaz aí que faz design, arte, começou todos os processos, e a gente ganhou 1 hora na TV, no Shoptime, que fazia parte, né? E TV é aquilo, né? Você perde o horário, né? Não tem essa de, vou fazer depois. Não tinha tempo para aprender a fazer vídeo. Então, na época que o vídeo era feito via QuickTime, né? Fica Real Player, você tinha que baixar o vídeo, não existia ainda o YouTube. A gente começou a fazer esse conteúdo para eles, assim, um pouco mais diferenciado. E aí foi assim muito maluco, porque não tinha como fazer nada, como ter as coisas, porque a gente não tinha conteúdo na época. E aí o meu primeiro vídeo que foi ao ar na televisão, olha que loucura, que inconsequência da minha parte, foi slides do PowerPoint exportados em filme, né, em ponto movie. Porque era a única coisa que eu sabia fazer, né? Eu falei, putz, e agora? Como é que eu faço? Como é que a gente trabalha isso? E foi o primeiro resultado com o vídeo. Assim, graças a Nossa Senhora do Vídeo, ele vendeu muito, foi muito bem. E aí falou assim, poxa, e agora? O que a gente faz, né? Como que a gente vai para a próxima etapa?
né? Então, e aí foi esse ponto que eu comecei a trabalhar. Depois disso, eu me afundei em vídeo. Me apaixonei pela televisão. Eu fiquei uns 4 meses São Paulo, Rio, todo dia. Eu trabalhava segunda, terça e quarta em São Paulo. Quinta-feira ia para o Rio, ficava quinta, sexta, sábado, domingo. Então, era um ponto bem complicado, assim. Era muito gostoso, porque, lógico, eu era jovem, tinha, né, eu morava com meus pais, então dane-se, né? Então, Livre, leve e solto pelo mundo. eu queria mais viver, aprender as coisas, ver as coisas da televisão, que eu não tinha acesso e tudo mais. E aí, realmente, eu me embarquei e me aprofundei nisso, né? Foi tanto que aí, logo que o YouTube surgiu, eu já criei o canal das marcas, e os primeiros vídeos a venderem muito no Submarino foram vídeos que não tinham sons, eram somente os bancos de imagens animados do Submarino que a gente tinha. Então, se bobear, vocês ainda encontram alguns vídeos disso. Eu mostro em palestra, mas assim, eu mostro para motivar as pessoas. Tipo, comece, porque eu comecei assim. E pior do que isso, ninguém vai começar, né? Então, e depois você saiu da B2W, e aí, o que aconteceu? Como é que foi essa aventura aí? Né? Porque uma coisa é ter uma estrutura, né? Que B2 Labs já te dava ali uma estrutura parruda, né? Na verdade, assim, a gente não tinha uma grande estrutura, mas a gente tinha um poder muito grande de teste. Uhum. Quando eu fazia um teste de persona, um teste de qualquer coisa, eu não fazia um teste com 20 pessoas, era milhões. Então, esse poder era muito bacana, era muito legal. E logo aí, quando eu saí de lá, eu tinha recebido uma proposta para trabalhar no Buscapé, para fazer a parte de redes sociais, ainda antes do Buscapé ser comprado, né? Trabalhando na parte de SEO também, junto com o Romero Rodrigues e tudo mais. É ótimo, né? Uma pessoa ótima. O cara, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina. Uma máquina. Ele é demais, demais. E trabalhando na época com a minha gerente, a Maíra Barcelos, também, junto com o Rodrigo Borer, que foram pessoas que me ensinaram, assim, realmente a trabalhar de uma maneira muito, muito mais forte para resultados com vídeo, né? Então, a gente foi fazendo. Nesse ponto foi onde eu me desenvolvi muito rápido em pouco tempo, tanto que foi aí que eu recebi o convite da agência da Casas Bahia, né, para botar o e-commerce com o pessoal de pé e fazer toda essa parte de estrutura de marketing digital, né? Então, tudo que eu tinha já foi se acumulando e a gente começou a fazer, ter esse tipo de convite. Aí foi uma coisa que foi meio irrecusável, assim. Eu até hoje, quando encontro os meus amigos e os meus chefes do Buscapé, eu peço desculpa por isso, mas que foi extremamente, assim, aquele pedido irrecusável, sabe? E aí foi quando eu fui para Young Rubicon, né, no grupo. Então eu trabalhei na Energy, fazendo Casas Bahia, Perdigão, Cielo. Fui o responsável pelo primeiro site da Cielo, na virada VisaNet Cielo. E dentro dessa otimização, onde envolvia conteúdo em vídeo, conteúdo e tudo mais, a gente tinha um grande problema, né? Que era o quê? A gente tinha o César Cielo ganhando tudo, a gente tinha o Gypsy King com a Cielo de Blue em todas as paradas. Então, como que fazer isso indexar melhor? Como criar conteúdo em vídeo para isso realmente bem? Campanha na rua. Vocês devem lembrar a época de um cara engravatado careca que fazia maquininha. Então, era bem desafiador, né? Lá foram mais 4 anos de aprendizado, onde eu cheguei até Head de User Experience. Eu cuidava de toda a experiência com o cliente e eu vi que eu estava começando a fazer um pouco de tudo. E foi aí que em 2013 eu falei assim, não, putz, eu preciso ir para novos ares. Eu já tinha uns projetos paralelos que eu super recomendo para todo mundo. O profissional digital precisa ser um profissional híbrido. Você precisa entender de e-mail marketing, você precisa entender de vídeo, você precisa entender de foto. Então, você tem que ter um projeto paralelo, mesmo que seja vender os brownies da sua mãe, sabe? Mas isso é muito importante. Por isso que desenvolve... Você pode errar coisas que você não pode errar na empresa, né? Eu diria que hoje todo empreendedor precisa fazer isso e aprender, porque o digital é o caminho para o sucesso para qualquer empreendedor, né? Mesmo empreendedor mais... Aqui nós temos a Sônia, que tem uma lavanderia, um negócio tradicional que tem, né, quanto tempo aquele formato e o quanto ela inovou o negócio dela e hoje tem uma lavanderia via WhatsApp de um formato inovador e diferenciado por estar vivendo essas experiências de fazer marketing via WhatsApp, via envio de e-mails e anúncios e redes sociais e tudo mais. Exatamente. Esse é um ponto muito, muito importante.
porque aí foi quando realmente virou a chave desse conteúdo, e quando em 2013 eu pedi demissão, né, da Young Group, né, não fui demitido, apesar de trabalhar com justos, né, e foi uma decisão difícil, mas é uma decisão que eu acho que todo empreendedor passa, tipo, cara, eu tenho algo que me dá dinheiro e eu tenho algo que meu coração faz feliz, que eu vejo grande potencial para dar dinheiro. E aí foi ensaiando mais ou menos 1 ano e meio, 2, que eu preparei essa saída e para tocar os meus negócios. E claro, como todo bom empreendedor, a história é maravilhosa que se repete, né? Deu tudo errado, lógico, né? Eu fali, a minha mulher da época me deixou, então, tipo, deu tudo errado. Então eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa muito errada. Eu estava tentando ser uma agência como a Young Rubicon, e eu nunca ia fazer isso. Então foi aí que em 2015 eu já comecei a voltar todas as coisas, eu tinha montado uma mini agência. Em 2014 eu fui fechando tudo e aí eu fui para a VidCon, que é a maior feira de vídeos do mundo. E aí que eu falei assim, bom, tá aí, uma coisa que eu gostava de fazer, que a gente faz, mas a gente não se especializava só nisso. E eu voltei para o Brasil falando, bem, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer só vídeo, esquece site, esquece e-commerce, esquece tudo que a gente fazia como uma agência de marketing digital. A gente vai fazer tudo isso desde que esteja ligado com o vídeo. E aí foi isso que a gente começou a fazer, começou a trabalhar. Eu comecei como consultor, porque se hoje ainda é algo novo, imagine em 2015, né? Como que a gente vendia isso para os clientes? Ah, vídeo, mas por quê? Né, os celulares ainda não tinham, por exemplo, Full HD no celular. Né, a gente tinha um grande problema de memória, de câmera. Então, fazer vídeo, você tem que ter uma produtora, você tem que ter isso ou aquilo. Tipo, hoje já não precisa mais, né? Então, foi um grande divisor de águas. E aí, em 2016 inteiro, eu passei fazendo essa consultoria, graças a muito trabalho. Isso cresceu e aí, em 2017, eu resolvi abrir realmente uma empresa para montar uma equipe, para a gente começar a fazer todas as coisas certinhas. E foi assim que surgiu a Double Play, em 10 de agosto de 2017, fundada aí para a gente começar a atender um grande cliente, né? Na época, que foi muito bacana, que foi a Red Bull. Então, acho que foi assim, um grande marco para a gente começar a fazer vídeos melhores e toda a série de processos. Daí para lá, de lá para cá, né, começa sempre essa busca do empreendedor, né? Eu tenho uma dúvida minha que é sempre, desde que eu saí daquela dor de fazer as coisas, de poder eu estar no Photoshop, de eu estar editando, para precisar agora gerenciar uma empresa, fazer a gestão, cuidar das pessoas, cuidar do que está acontecendo, potencializar e desenvolver um time, né? Então, toda essa parte, eu acho que é a primeira grande dor aí do empresário, né? Então, tipo, e agora? Mas eu quero voltar e fazer aquilo que eu gosto, eu quero voltar a ficar filmando. Não, mas você tem imposto, você tem estratégia, você tem gestão, você tem pessoas, né? Então, hoje eu tenho um time... Camilo, a gente aqui nos protagonistas, a gente tem alguns mantras, né? Então, por exemplo, a história de foco. Foco é caminho para o sucesso, né? Você é um pouco, mostra isso. Eu não quero ser uma agência gigante, vou focar em vídeo, né? Como é que foi a história do desapego das outras coisas? Né? Porque eu acho que essa é uma... Né? Como você... É um desafio, né? É um exercício dolorido, né? Sim. Para mim, assim, foi... Fernando, o Gui tá te chamando. Para mim foi assim, não vou dizer que foi fácil, mas também não foi super difícil, porque por eu estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, eu não estava conseguindo dar conta e eu estava quebrando. Então, o meu casamento que eu já estava começando a ficar balançado, porque, né, se você não tem dinheiro e tudo mais, as pessoas à sua volta já começam poxa, você só fala disso, só está reclamando, então é bem complicado. Então, para mim, eu só tinha essa opção. Então, para mim, no começo é muito difícil. E o maior erro que você faz é você falar, não, agora eu só vou fazer isso. Só que por dentro você começa a receber, parece que é um chamariz do universo, né? Você começa a receber vários orçamentos daquilo que você não faz mais. Aí você tem que falar não. Aí você fala assim, putz, e agora? É o posicionamento ou o dinheiro? Ou o dinheiro de curto prazo. Exato. Então foi 2016, foi um ano bem pesado, bem difícil, né? Porque foi um ano que eu tive que falar não. E por alguns pontos a gente ainda continuava fazendo para algum amigo, alguma coisa assim, mas sempre com aquele
pé atrás. Foi Agora, assim. Camilo, quando a gente começa a falar em vídeo, né, e hoje vídeo se mostra uma das melhores ferramentas de marketing, associado às redes sociais, e aí quando fala em rede social, fala em vídeo, a gente pensa em YouTube. Claro. Que é uma rede social bem mais estável do que Facebook, Instagram, que mudam as regras, os parâmetros, né, como é que chama lá, os robozinhos da vida, né? Os algoritmos, e deixa a gente maluco, porque quando a gente está começando a aprender, eles mudam tudo. Dizem que o YouTube tem uma vantagem de ser um pouco mais estável. Por outro lado, ele é mais difícil de aprender. Não tem muita gente ensinando os truques e não é tão fácil assim. Conheço, e eu mesma estou no YouTube já há muito tempo, e é muito trabalho para você crescer em termos do impacto. Como é que é isso? Quais são os segredos? Como usar os vídeos nas redes sociais e gerar um impacto e um resultado efetivo nos negócios? O ponto sempre que eu falo é assim, o YouTube, não pense ele como uma rede social. Eu não considero ele uma rede social, inclusive. Ele é um grande mecanismo de busca, né? Então, é como as pessoas estão lá e estão realmente querendo ver o conteúdo, é onde elas estão buscando esse conteúdo, né? Então, ele sendo você pensando nisso, né? Ele pensando como um mecanismo de busca, ficou muito mais fácil, inclusive, de você entender esse ponto. Né? E até nisso, a Mônica já colocou aqui uma pergunta, que uma das questões do momento para a Mônica, para você entender, ela ensina japonês através de infoproduto na internet. E ela gera muitos vídeos, tem muito conteúdo no YouTube e nas redes sociais, e ela quer muito entender como fazer ads, anúncios no YouTube, porque ele é um pesquisador, né, um buscador, como você falou, mas para eu ser encontrada no meio daquele oceano de vídeos e conteúdos, tem alguns segredinhos. Eu acho que a Mônica está aqui com essa pergunta um pouco nessa linha. O grande ponto é assim, o YouTube ele vai te dar dois grandes fluxos. O fluxo orgânico, né, de pessoas, o tráfego, né, de pessoas, onde você não precisa investir dinheiro, mas você precisa trabalhar muito bem a otimização desse vídeo, né? O SEO, que a gente chama. Então, você tem que ter aí um bom trabalho de título, de descrição, de tags e mais uma série de outros pontos para você realmente fazer o negócio acontecer. Aqui na Doubleplay a gente trabalha 28 pontos em um vídeo antes de subir esse vídeo. E outro ponto é o tráfego pago, né? Então você vai fazer anúncios focados nas pessoas que você quer atingir. Então, por exemplo, você vai trabalhar aí com anúncios, diferentemente do Facebook, por exemplo, que trabalha por perfil. Eu quero homem assim, assim, assim. No YouTube, você vai trabalhar por palavras-chave, né? Então, eu quero aparecer para vídeos que falem de futebol. Eu quero aparecer para vídeos que falem de japonês. Eu quero aparecer, e aí você pode ser cada vez mais específico, eu quero aparecer para pessoas que estão buscando como fazer uma viagem para o Japão, porque provavelmente elas devem querer melhorar o japonês, né? Ou como aprender japonês. Então, todas essas buscas, né, essas pesquisas que as pessoas fazem, através do tráfego orgânico de otimização ou do tráfego pago de anúncios, você pode fazer. O que você precisa fazer, e por que o YouTube é mais difícil? Porque você precisa fazer essa seleção de onde você quer aparecer, né? Então, diferente do Facebook ou do Instagram, que eu só aperto lá impulsionar e ele impulsiona para todo mundo, um bom trabalho no YouTube, ele requer um direcionamento, né? Então, ele requer um objetivo. Então, quando as pessoas vão trabalhando esses pontos, né, sobre aí o seu anúncio, quando eu vou criando o que a gente chama de campanha, eu preciso saber assim, olha, eu quero aparecer para qual momento dessa pessoa, né? Eu quero aparecer para qual jornada que o cliente está fazendo que eu quero aparecer. Se o cara ainda está pesquisando sobre Japão, será que eu preciso aparecer ali? Ou ele ainda é um tráfego, uma pessoa que está muito fria. Ele só viu o Japão, por exemplo, na televisão e, deixa eu ver como é que é. Ou não, a pessoa já tá vendo visto para o Japão, documentação e algo do tipo, ou como falar japonês para trabalhar no Japão, né? Então, essa é a jornada que tem que ser feita quando se cria aí uma verdadeira campanha de anúncios em vídeo.
né? Que é uma das ferramentas tão importantes, né, para você gerar resultado, impacto e ser conhecidos. Então, assim, Camilo, a gente vai encerrar aqui a nossa primeira parte do nosso encontro, do Mentalidade Protagonistas. É realmente uma oportunidade de poder estar aqui, ouvir tudo isso do Camilo. E agora nós vamos ficar exclusivamente com os protagonistas. Já temos aqui várias perguntas dos protagonistas, querendo entender o passo a passo para fazer o anúncio, como é que é a ferramenta, quais são as dicas. A Mônica já está aqui curiosa para saber quais são esses 28 pontos, e esse vai ser um conteúdo exclusivo para os nossos protagonistas. Você que está nos acompanhando e quer conhecer, quer fazer parte dos protagonistas empreendedores diferenciados que aceleram o resultado da sua empresa através da nossa metodologia, utilizando a minha experiência de quase 30 anos de empreendedorismo, assim como do Marcelo também, além de empreendedor, um dos maiores especialistas em inovação e design thinking do Brasil. Visite o nosso site, sejaumprotagonista.com.br.